Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 8, onde vamos abordar um assunto a pedido de um dos nossos patrocinadores do canal, o Marcelo Guzmão, que pediu aí nos comentários uma explicação sobre a passagem de Isaías capítulo 9, versos 5 e 6, afirmando que Yeshua é Deus, né? Então vão ser mais 3 vídeos, né? Finalizando na parte 10 e explicando tudo nos mínimos detalhes essa passagem tão confusa que a cristandade faz. Por quê? Porque o livro, tipicamente Isaías, é um livro judaico, né? Um livro judaico. Então cabe os judeus, os rabinos, darem a verdadeira interpretação do próprio livro, né? Porque os livros ali do Tanar falam para deles, né? Falam de Israel, né? Para os judeus, não fala para cristão. É a mesma coisa você pegar o Alcorão e tentar cristianizar os livros lá do Alcorão, de acordo com a conveniência, né? De acordo com a fé alheia, a opinião de cada um. Então, para não ficarmos na opinião de cada um, né, vamos ver o que os rabinos ensinam sobre Isaías 9, 5 ou 6. E só espero que a partir deste vídeo, quando alguém abordar Isaías capítulo 9, versos 5 e 6, você lembra deste vídeo, compartilha no grupo lá e compreenda, estude a verdadeira interpretação deste texto, né? E não aplique mais Isaías 9, 5, 6 de acordo com a sua conveniência, achando que fala de Jesus, porque ali não fala de Jesus, né? E antes da gente começar nossos vídeos, eu peço a gentileza de você, se puder, inscrever-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Solta a vinhetinha. E vamos iniciar nosso estudo. Isaías capítulo 9, versos 5 ao 6. É um texto que muitos crentes messiânicos apontam para Jesus, né? Ou para Yeshua, Yahushua, né? Etc. Vou chamar de Chuchua com machixe, para ficar mais fácil a nossa compreensão, para englobar todos os messias individuais que existem por aí. Isaías capítulo 9, verso 5 e 6. É um texto messiânico ou histórico? Vamos descobrir. Vamos lá. Isaías 9, 5 e 6 é considerado um importante texto-prova no conjunto de argumentos cristãos na qual eles alegam existir ali a previsão do advento do Messias cristão, no caso, Jesus. Uma análise detalhada do texto hebraico de Isaías 9, 5, 6, dentro do seu próprio contexto, demonstra como esta passagem descreve acontecimentos históricos que ocorreram durante a época em que essas palavras foram ditas por Isaías, não sendo, portanto, uma profecia messiânica. 2. Análise e comparação de traduções em português de Isaías 9, 5, 6. A tabela 2.1 exibirá versões em português lado a lado com o texto hebraico da passagem de Isaías 9, 5, 6. A tradução cristã será mostrada com referências cruzadas a passagens do Novo Testamento. Essas referências cruzadas são retiradas da New American Standard Bible, em inglês, correto? Então aqui temos a tal da tabela, né? Temos aqui a tradução. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Isso aqui é a tradução cristã de Isaías 9, 5. E aqui temos o que? Tradução judaica. Pois nasceu entre nós uma criança,
Um filho nos foi dado, e sobre os seus ombros foi colocada a autoridade. E por isso ele, o maravilhoso conselheiro Deus poderoso e Pai eterno, chamou o seu nome, governante da paz. Olha quanta diferença de um texto da tradução cristã por uma tradução judaica. E aqui temos o texto hebraico para quem quiser conferir. A versão 9.5 na parte B. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros está a autoridade. E chamou o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus dos fortes, dos poderoso, ou força poderosa, o eterno patrono, governante da paz. Percebe a diferença de uma tradução cristã para a tradução judaica? Aí vai vir os crentes, não, porque parece a mesma coisa, o mesmo assunto, né? Fala de Jesus do mesmo jeito, né? É o que vamos ver aqui até o final desse vídeo para você tirar uma conclusão, né? O versículo 7 do mesmo capítulo diz o seguinte, na versão cristã: do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o seu trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Na versão judaica, para consolidar seu governo e para a paz sem fim, para que sobre o trono de Davi o seu reinado que seja estabelecida e mantida através da justiça e da retidão. O zelo do Senhor dos Exércitos cumprirá isso. Aqui está o texto em hebraico, correto? Percebe a grande diferença de um texto para o outro? É que nas traduções cristãs, os tradutores não traduzem pelo literal. Eles tentam resumir alguma coisinha, né? O certo seria literal, né? Para não fazer essa confusão toda aí. Diz o seguinte aqui embaixo, ó. Das traduções judaicas alternativas válidas são dadas para Isaías 9.5, que refletem duas interpretações comuns deste verso pelos sábios judeus. E estas serão tratadas mais tarde neste ensaio. As diferenças mais significantes entre a versão cristã e as traduções judaicas são encontradas no primeiro verso, Isaías 9.5 ou 6, né, no caso entre colchetes aqui. Uma diferença é que o texto hebraico, em ambas as versões, utiliza verbos que são conjugados no passado e que descrevem uma sequência de eventos que já ocorreram, enquanto os verbos correspondentes na tradução cristã estão conjugados nos tempos presente e do futuro, descrevendo assim os eventos contemporâneos e que também ainda estão por vir. Outra diferença importante entre as traduções cristãs e judaicas no primeiro versículo está na referência aos nomes ou títulos, né? A tradução judaica lista 4 nomes ou títulos, nenhum dos quais é modificado com o antigo artigo definido, ou, entre aspas, né? Como o texto hebraico. A tradução cristã lista 5 das primeiras são divididas daqueles em hebraico e estão sem artigo definido. Em cada um desses 3 últimos é capitalizado com maiúscula e apresenta um artigo definido. Quer dizer, para você entender profecias, né, o texto do Tanar, você tem que entender a língua portuguesa, gente. Não tem como. Não posso colocar a minha fé acima do que está escrito, aquilo que eu acho, aquilo que é conveniente. É pelo certo e o certo. Tá? Com exceção de uma diferença sutil nas respectivas traduções do segundo verso. Isaías 9.6, que é o 7 na versão, outras diferenças são em geral insignificantes no que diz respeito ao versículo compreendem a mensagem. A explicação da série de nomes ou títulos do verso anterior em uma frase. No entanto, tradutores cristãos iniciam uma nova frase como Isaías 9.6.7, o que elimina a continuidade do verso anterior, quebrando, portanto, este versículo em 2 partes separadas, resultando num redirecionamento obscuro do foco a fim de apoiar a sua tradução do versículo anterior, como será demonstrado mais tarde. Panorama de interpretações cristãs e judaicas de Isaías 9.5.6. A interpretação cristã.
Na perspectiva comum cristã dessa passagem, é uma profecia messiânica que anuncia o nascimento de Jesus, sua divindade e sua missão como prometido Rei Messias. Apesar dos autores do Novo Testamento nunca citarem explicitamente qualquer parte desses dois versículos, cristãos muitas vezes apontam para passagens mostradas na tabela 2:1, que são referências retrospectivas inseridas pelos tradutores. Quer dizer o quê? Os tradutores acrescentaram, adaptaram o texto de acordo com a sua conveniência. Apenas um resumo da interpretação cristã é trazido aqui. Descrições mais completas e detalhadas de comentaristas cristãos conhecidos tais como Matthew, Henry e Jameson, Fawcett e Brown JF e B estão fora do escopo deste ensaio. A interpretação judaica. Esse também é apenas um resumo da interpretação judaica. Um comentário e análise detalhada virão a seguir. Isaías 9:5-6 não é uma profecia messiânica de acordo com a perspectiva judaica. Por que perspectiva judaica? Porque o livro é judaico, não é cristão. Né? O cristão, ele tenta adaptar as coisas de acordo com a sua visão, com a sua crendice, né? Como os livros do Tanar são tipicamente direcionados à nação de Israel, ao povo judeu, então o assunto é com eles. É como se fosse uma carta quando você escreve, né? A carta endereçada, ela é direcionada a um destinatário, né? Não posso pegar a coisa e tentar, por assim dizer, espiritualizar o texto, adaptando a fé cristã. Isso chama-se desonestidade intelectual. Vamos continuar aqui. O verdadeiro contexto dessa passagem é que ele descreve eventos que já haviam ocorrido na história judaica. Ou seja, o nascimento e nomeação da criança referenciada como especial acredita-se ser Ezequias, filho do rei Acaz. Em uma profecia a respeito de sua futura missão, que foi cumprida, o papel de Ezequias foi reerguer Judá das degeneradas condições em que havia se afundado, e liderar com indestrutível fidelidade o remanescente de Israel. De acordo com uma interpretação, essa passagem fala das maravilhas realizadas por Deus para com Ezequias como um rei de Judá, e nela o profeta expressa seu louvor a Deus por poupar Ezequias e seu reino da morte das mãos de Sanherive e o seu exército que cercaram Jerusalém. São acontecimentos históricos ou uma profecia messiânica? É logo bem aqui embaixo. Uma comparação entre as perspectivas cristãs e judaicas de Isaías 9:5-6 mostra que ambas não podem ser simultaneamente válidas. A questão é, qual destas interpretações é consistente com a Bíblia hebraica e com o registro histórico? Qual? É o que vamos descobrir na próxima. Aqui temos agora uma análise litúrgica do hebraico. Vamos aprender também um pouquinho, né, gente? Como observado acima, a tradução cristã da passagem mostra um desvio significado do texto, como refletido das duas traduções judaicas. Um estudo do palavreado utilizado no versículo será usado para facilitar a compreensão dessas diferenças. Primeiro, verbos e tempos. É uma coisa que muito crente não respeita na hora da leitura. O texto hebraico das frases de abertura de Isaías 9:5 utiliza verbos que estão conjugados no passado, enquanto que a tradução cristã deste versículo em Isaías 9:6 das Bíblias cristãs utiliza uma combinação de tempos no presente e no futuro das frases correspondentes. O primeiro verbo que aparece aqui no verso é yalad. Esta é uma conjugação da raiz verbal na terceira pessoa do singular, tempo passado, gênero masculino, no tronco de puhal, a forma verbal passiva intensiva, dando-lhe o sentido de tem nascido ou nasceu, quer dizer, presente, ou já nasceu, né, no passado, né?
Quando você pega o texto, por exemplo, na Bíblia King James, que eu tenho aqui, eu vou mostrar já para vocês como que está escrito lá. E aí eu vou ensinar a você, primeiramente, respeitar a língua portuguesa, né? Porque quem traduz essas formas de tentar adaptar essa profecia a falar de Jesus são cristãos, gente. Eles pessoas que esqueceram as aulas de língua portuguesa, presente, passado, por futuro, verbo, entendeu? É impressionante. A tradução em língua portuguesa do termo, neste caso, é consistente com o termo hebraico. Já a versão em língua inglesa, da King James, é o que eu vou mostrar para vocês à frente, né? Traduz Isaías 9,6 como is burn, ou seja, no tempo presente, contradizendo o verso hebraico, bem como uma tradução judaica. Em síntese, encontramos erros mais perceptíveis na versão da língua inglesa do que em versão do mesmo verso em língua portuguesa. Uma análise mais detalhada virá posteriormente. Atendemos-nos para este fenômeno na análise que se segue. Então eu vou mostrar para vocês na versão King James que eu tenho aqui no celular. Eu vou printar a passagem e mostrar para vocês. Então aqui temos aqui a tradução King James atualizada, tá? Um aplicativo de celular, onde eu abri na mesma passagem referente a Isaías, o nascimento do príncipe da paz, correto? Então já logo de cara, esta tradução, quer dizer, os tradutores envolvidos nessa tradução, já colocam textos em negritos, né, em letras maiores, para induzir o leitor que esse texto se refere àquilo, né? E lógico, a gente tem que ler o contexto, né, um capítulo anterior, para saber se realmente é aquilo. Então, o que diz aqui, ó? Vamos pegar aqui o texto em si. Olha só, o verso 6. Afinal, um menino nos nasceu. Pense nessa palavra nasceu. Nasceu não é no futuro, nem nascerá. Então isso aqui não é uma profecia, senão estaria escrito nascerá. Aí sim eu poderia colocar, não, é futuro. Mas como ele nasceu, ou ele acabou de nascer, ou já nasceu. Futuro não é, porque se fosse futuro, era profecia, nascerá, né? Um menino nos foi concedido, olha só. Se fosse uma profecia, seria um filho será nos concedido, será. Mas como está nessa versão, está escrito foi concedido, então ou é presente ou é passado. Futuro que não é, né? Então isso aqui não se aplica a Jesus, porque Jesus não nasceu na época de Isaías, correto? E o texto, como eles pegam textos isolados, né? Essas palavras aqui, ó, nasceu, foi concedido, são coisas que ocorreram ou que ocorreu no momento. Então não se trata de uma profecia. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos ver aqui. A tradução da língua portuguesa do termo, neste caso, é consistente com o termo hebraico. Já a versão na língua inglesa, da King James, traduz Isaías 9,6 como is burn, ou seja, no tempo presente, o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Contradizendo os versos hebraicos, bem como a tradução judaica. Em síntese, encontramos erros mais perceptíveis na língua inglesa do que em versão mesmo verso, em língua portuguesa. Uma análise mais detalhada virá posteriormente. Atendemos-nos para este fenômeno na análise que vem a seguir. É o que temos aqui. Dos 15 casos similares no termo na Bíblia hebraica, tanto em termos de ortografia, quanto marcações vocais. Apenas uma delas aparece no livro de Isaías, em Isaías 9,5, dos restantes 14 casos, em 7 ocasiões, de Gênesis 10, 21 ao 25, 35, 26, 46, 22 ao 27, 51, 50 e 1 Crônicas 1, 19. A King James, correspondente, traduz o termo como nasceram, onde as referências são de mais de um filho. No hebraico bíblico, vemos conjugados no singular são, às vezes, aplicados a substantivos plurais. Os casos acima são excluídos da análise, uma vez que dizem respeito a uma pluralidade e não um indivíduo.
o que deixa um total de 8 casos para análise, como se mostra na tabela 4A do 1 a 1. Então vamos ver essa tabelinha aqui. Então temos aqui, ó, essas traduções, as referências que acabamos de citar para vocês, né? Aí temos lá, what's burned, has been burned. Isso aqui é a tradução judaica em inglês. Has been burned, what's burned, has been burned. A versão King James é what's burned, tá vendo? De acordo com a referência à Bíblia. Is burned, não é has burned, é is burned, tá vendo? Modifica tudo, tá vendo? Enquanto as versões judaicas lançam todas as 8 ocorrências em alguma forma do passado, a versão King James, em língua inglesa, desses mesmos termos são inconsistentes no tempo passado em 5 ocasiões, e no tempo presente em 3 ocasiões, inclusive Isaías 9:6. Aí tem dependendo do tronco particular da raiz verbal, é conjurada, assumindo significados como dar à luz, nascer ou gerar, ou seja, ter filhos. O próprio verbo que aparece no verso é nitan. Esta é uma conjugação da raiz verbal da terceira pessoa singular masculino, tempo passado, do tronco nifal. A forma verbal reflexiva e passiva, dando-lhe o significado tem, foi dado ou foi dado, dependendo do contexto da passagem que aparece. A versão King James transforma em Isaías 9:6 como é dada is given no presente, o que conflita com o texto hebraico, bem como com da tradução judaica. Como dito acima, nas versões em língua portuguesa, este fenômeno não é perceptível, como ocorre na versão inglesa. Então, olha só, o que eu acabei de mostrar para vocês há um tempo atrás aí, é a versão King James em português. A versão inglesa é pior ainda. Entendeu? Então, por assim dizer, essas versões cristãs de Bíblia aí, de Antigo Testamento, não são confiáveis, porque eles traduzem de acordo com a sua conveniência. Dos 14 casos idênticos ao termo na Bíblia hebraica, 2 aparecem no livro de Isaías, em Isaías 9:5 e Isaías 35:2. Portanto, todos os 14 casos estão incluídos na análise, como assim mostra na tabela 4A 1:2. Então, aqui temos a tabela aqui, olha só as referências bíblicas, correto? Tradução judaica em inglês, olha como que é o termo lá. Por exemplo, aqui ó, é had been given, was given, has been given, it's given. A versão King James em inglês, tá vendo? Olha lá, here given, tá vendo? Aqui adultera tudo. Tendencioso, não acha? Então, o que chegamos aqui? Enquanto as versões judaicas em língua inglesa lançam todas as 8 ocorrências em alguma forma do passado, a tradução cristã da King James versão é inconsistente. Tá vendo aqui, ó? É tudo inconsistente, ó. Is given, is cast, is given, is put, is sit. Tá vendo? Aqui é was, here, where. Aqui é was, sit. Tá vendo? É tudo inconsistente. No tempo passado em 6 ocasiões, no tempo presente em 7 ocasiões, incluindo Isaías 9:6. O próprio verbo que aparece no verso é vaterri. Este termo é combinação do verbo conjurado. Terri é uma forma especial, va, da conjunção v, chamando posteriormente de vav hab hibur. O conjuntivo vai, que é a preposição e. O verbo é uma forma poética da conjuração da raiz verbal na terceira pessoa, singular, tempo futuro, feminino, do tronco de palakal. Tá vendo? Palakal. A forma verbal simples que se traduz como e, ela será. Nota, uma vez que a língua verbal simples, que se traduz como ela será, nota, uma vez que a língua hebraica não possui gênero neutro como existência da língua inglesa, o it,
Todos os substantivos são masculinos ou femininos, e o gênero neutro deve ser inferido a partir do contexto, juntamente com a conjunção. Este seria então e ela deve ser. No entanto, como notado acima, a conjunção aparece em uma forma especial. Chamada em hebraico vahap hiput, o vav conversivo, o qual, além de funcionar com um conjunto e, também inverte o tempo do verbo ao qual está prefixado. Em outras palavras, se o verbo está no passado, é alterado para o tempo futuro e vice-versa, colocando uso isso junto com o verbo, significando e foi colocada, ou seja, um verbo conjugado na terceira pessoa do singular feminino no tempo passado. A versão inglesa da King James, bem como algumas versões em língua portuguesa, como a João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, e a AMR de 1967, transforma em Isaías 9,6 como e estará colocada no tempo futuro, o que conflita com o hebraico, bem como a tradução judaica. Dos 85 casos idênticos do termo na Bíblia hebraica, 5 aparecem no livro de Isaías, em Isaías 5:25, 9:5, 23:3 e 29:11-13. Estes 5 casos compreendem a amostra selecionada para a nossa análise, desta vez também aplicada à versão em língua portuguesa, como mostra a tabela 4A1 e 3B, que é essa tabelinha aí embaixo. Vamos lá, Isaías 9:6, tá vendo aqui, ó? And here, and, tá vendo? Olha lá, was, she, has. Where is, shall, she is become, entendeu? É uma bagunça, gente. Então percebe isso aqui, que o termo hebraico está, na verdade, no singular. O que se traduz literalmente como e se tomara. O contexto aqui claramente se tornou, ou seja, é algo que ocorreu. Enquanto as versões judaicas lançam todas as ocorrências em alguma forma do passado, a versão King James em língua inglesa é inconsistente 2 vezes no tempo passado, 2 vezes no tempo presente e outra vez no tempo futuro, em Isaías 9:6. Então temos aqui, ó, as passagens bíblicas, e se tornaram, e se fizeram, foram feitos, e foi colocada, e estará, e ela se tornou, e ela era, e tem sido, e se tornou, e tem sido, consiste. Perceberam? As traduções cristãs vêm tentando camuflar as coisas, não compreendem o hebraico e ficam fazendo gambiarras, né? Enganando o povo, enganando o leitor, né? Enquanto a tradução judaica lançam todas as ocorrências de alguma forma do passado, a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida da língua portuguesa, é inconsistente, porque a tradução é a pior tradução que existe, gente. 2 vezes no tempo passado, 2 vezes no tempo presente e 1 vez no tempo futuro, em Isaías 9:6. O último verbo que aparece aqui no verso é vayakra. Como no caso anterior, esse termo também é uma combinação do verbo conjurado ikra e que há conjunção especial, o vav conversivo. O efeito é que a adição da preposição e o verbo mudam no tempo. O verbo é a conjugação que é a raiz verbal, a terceira pessoa, singular masculino, tempo futuro do tronco paralical. A forma verbal. A forma verbal simples, que se traduz como ele chamará. Assim, a combinação significa ele chamou, onde o tempo futuro é transformado para o verbo no passado, em forma passível, que entra em contradição com o hebraico, bem como que a tradução judaica. Das 205 ocorrências idênticas nas escrituras hebraicas, quanto aparece o livro de Isaías, em Isaías 9:5, 21:8, 22:12, 36:13. Esses 4 casos compõem a amostra selecionada para análise, como está mostrado na tabela 4.1 do 1 ao 4. Aí temos aqui na tradução correta e a tradução cristã. Ele chamou, e chamou, e chamou, e ele chamou. E a tradução cristã é o que? E será, chamará. E clamou, e chamou, e clamou.
Enquanto as versões judaicas lançam todas as ocorrências em alguma forma do passado, as versões cristãs são inconsistentes. No passado em 3 ocasiões e uma vez no tempo futuro em Isaías 9:6. Os resultados da análise acima dos tempos em Isaías 9:5-6 demonstram as ocorrências das traduções judaicas e as inconsistências das versões cristãs. Alguns missionários cristãos tentam justificar o tempo presente, traduções encontradas na Bíblia cristã, apontando para uma respectiva versão judaica. O Suncício Press, tradução da Bíblia hebraica, na qual Isaías 9:5 é traduzido da seguinte forma. Olha só. Isaías, Sonsino, for until there is born into us a son is given. Tá vendo aqui, ó? Is born, is given. Eles tentam usar essa tradução como prova que refutaria o consenso sobre os verbos conjugados no passado, o que esses missionários ignoram em versões evidenciais sobre um comentário sobre esses versículos pelos tradutores da versão Sonsino. Aqui está uma parte do comentário. Olha só, hein? Uma criança, is born, né? O verso tem recebido uma interpretação cristológica pela igreja cristã, mas exegetas modernos não-judeus concordam com este verso, é direcionado a uma pessoa contemporânea. O Talmud e comentaristas judeus posteriores entenderam como uma alusão ao filho de Acás ou Ezequias. Aí vem o é nascido, é dado. A melhor forma, de acordo com o hebraico, foi nascido, foi dado. Consciente que os tradutores cristãos têm feito com essa passagem, os tradutores da versão Sonsino abordam especificamente isto no comentário, salientando que a tradução do passado, ao contrário do tempo presente, está em melhor acordo com o texto hebraico. Isto refuta a alegação missionária. Então, vocês perceberam aqui, eu sei que a linguagem é meio complicada. Várias versões de Bíblias cristãs existem no mundo hoje. Cada uma delas com a sua forma de ver as coisas. E aí, por eles não dominarem o hebraico, né? Então eles vão colocando coisas que eles acham, fazendo aquelas gambiarras todas, né? São traduções desonestas, não está de acordo com o literal do hebraico, como está lá no Tanar, né? E aí por isso que isso é o resultado praticamente da confusão religiosa que é o cristianismo. Várias vertentes, várias bíblias cristãs, né? Em torno aí hoje de 200 mil traduções diferentes, como traduzendo-se umas com as outras. É uma confusão, gente, terrível. E vamos embora para a parte 9, ok? Então, demos continuidade e até a próxima.